Olá, sejam todos bem-vindos à live semanal da BPSL por dentro da criação. O convidado de hoje é Nicolau Passos Júnior do Aras Nico Lusitanos. Eu já vou chamá-lo, então aguentem aí um minutinho. Vamos lá. Estou esperando ele entrar. Então, como todo mundo sabe, toda quarta-feira a gente tem um encontro marcado às 19 horas com a live semanal da BPSL por dentro da criação. Eu sou Roberta Prescott, jornalista, criadora do Adestramento Brasil, e fui chamada aqui para conduzir os bate-papos. Oi, Nicolau, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Se puder ficar um pouquinho mais para trás, acho que vai enquadrar melhor, porque quando a gente muda para o Instagram, ele reduz um pouco. Melhorou? Melhorou, muito bem. Bom, para todo mundo que está nos assistindo, quem quiser mandar perguntas, é melhor fazer utilizando a caixinha que tem um ponto de interrogação no canto direito inferior da tela. É muito mais fácil para eu ler, mas se alguém quiser comentar, eu tento acompanhar. Vamos lá, Nicolau, tudo bem? Boa noite. Tudo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Imagina. Você tem 20 anos de criação, né? Que você começou com a letra Z. Eu acho que para colocar todo mundo na mesma página, se você puder contar um pouquinho da sua história com o Lusitano, como que a sua criação começou, como que você se interessou por cavalo e mais, né? Se interessou por criar, que não é uma tarefa fácil, né? Verdade. Bom, quem não me conhece, eu sou Nico, né? Sou Nicolau. Alguns me chamam de Juca, porque em casa tem um monte de Nico. Então ficou um apelido aí, para diferenciar dos meus irmãos, meu pai, que todo mundo em casa é Nico. Então tem essa brincadeira, a pessoa às vezes confunde, né? Quem é o Nico, quem é o Juca é a mesma pessoa. Tá bom? Então essa paixão por cavalo é desde que eu me conheço por gente, né? Acho que quando eu tinha 12 anos eu insisti muito com meu pai, até um dia que ele comprou uma égua para mim, né? Eu sou paulistano, né? Hoje eu tenho 48 anos, nasci na capital, na Selva de Pedra. E aí de repente meu pai resolveu ter um sítiozinho, né? Uma chacrinha aqui na cidade de Indaiatuba. E eu, com esse contato, vi um cavalo uma vez e me apaixonei, nunca mais esqueci. Aí, desde então, desde os meus 12 anos, eu nunca deixei de ter cavalos, né? Era o famoso sem raça definida, né? O pangaré, né? E a Comecei por gente, aí também, acho que é uma acho história que, comum, né, de quem gosta de exato, cavalo. acho que era por aí que as coisas, né, aconteciam, né? E de repente, inclusive essa égua era maravilhosa, ela era domada de charrete, de sela, puxava até arado, tadinha. Ela plantava milho lá na chácara, era espetacular. E aí, um belo dia, a gente começou a brincar de cavalo, né? E ter pônei, depois tivemos quarto de milha, árabe, manga larga, etc. Eu já tive tudo quanto é raça de cavalo na minha vida. Meus pais faziam o impossível para que a gente pudesse, né? Eles incentivavam que a gente tivesse esse contato com a natureza, né? E aí, de repente, o bicho picou e não largou nunca mais. Tanto é que quando eu ainda era garoto, a gente sempre ia lá no Parque da Água Branca, né? E lá acho que foi a primeira vez que eu vi um lusitano na minha vida. Aquela imagem daquele cavalo diferenciado, daquele barroco, aquela coisa ficou marcada. Eu devia ter lá meus 14, 15 anos, imagino. Naquela época, acho que nem chamava, a turma nem chamava lusitano, né? Eles chamavam de andaluz, né? Da luta. O pessoal, a associação tinha até outro nome, etc. E aquilo ficou marcado na minha mente, né? Como uma coisa intangível, né? Aquela coisa nobre e tal. E de uma certa forma aquilo virou uma meta para minha vida, né? Eu me apaixonava, eu já era apaixonado por cavalos, via um cavalo diferente e se tornou um objetivo. Pô, um dia eu vou ter um cavalo desse. Né? E a partir daí, eu fiz 17 anos, passei na Exalc, em Piracicaba, na USP, justamente por conta de cavalo. Eu falei, olha, eu quero estar perto dos bichos, eu quero estar perto dos cavalos. E 17 anos naquela época, saí de São Paulo, peguei minha malinha e fui morar em Piracicaba. Né? E lá em Piracicaba
no segundo, acho que foi no segundo ou no terceiro ano da faculdade, acho que em 1997. Cheguei lá, tinha professor Cláudio Haddad, meu professor de equinocultura, grande Cláudio Conheço, Haddad. Cláudia Haddad. Exato. Hoje tem o filho dele também, que mexe com cavalo, o Claudinho, né? Enfim, em 1997, ele já era meu professor. Estava lá um rapaz chamado André Gank, meu doutor na Exalc. Ele era um ano mais velho que eu entrei em 95, né? Ele entrou em 94, né? Entrou um ano antes. Se eu não me engano, ele estava lá como estagiário do Cláudio Haddad e ele tinha um cavalo lusitano lá nas cocheiras da Exalc. E você fazia engenharia agrônoma, certo? Engenharia agronômica. Engenharia agronômica. Agronômica. Isso. Aí o cavalo que ele tinha, se eu não me engano, chamava-se Gengis Khan. Ele que me corrija. E aí ele foi mostrar um pouquinho da equitação clássica para os alunos, que naquela época era uma coisa um pouco mais ainda, menos difundida ainda, né? E eu não me aguentei, eu falei, André, eu quero dar uma volta nesse cavalo aí. E o cavalo tava a pelo, não tinha, acho que não tinha nem bridão, não sei, tava no cabresto a pelo. Eu subi no cavalo e com 18 anos tudo pode, né? 17, 18 anos você pode tudo. Se tomar o chão não tem problema, também no chão não passa. Nenhum. E recupera fácil, né? Agora que fica mais Exato, né? Você já é mais molinho e tal, e assim vai. E aí eu montei no cavalo dele, acho que era o Gengis Khan, ele vai me corrigir depois, se tiver o nome errado, ele vai me falar, mas eu acho que era esse. E o cavalo maravilhoso e tal, de repente eu já saí galopando no cavalo. E o André, não, pelo amor de Deus, não faça isso, tal. Desce do meu cavalo, eu acho que não sei se foi por ciúme, né? E eu também não tinha aquela técnica da equitação clássica e fui montando a moda caipira, né, digamos assim. Mas foi uma gargalhada só na sala e tal, e foi mal barato. Isso aí, acho que foi uma das aulas que mais me marcou, né? Deixa E eu só aquilo fazer um também. adendo, porque um dos tópicos que a gente, para o pessoal que está nos assistindo, que a gente comentou para abordar nessa live foi sobre pastagens, né? Que é um campo que você atua. Então, quem quiser assistir e quiser fazer alguma pergunta disso, é um tema que a gente vai abordar de como cultivar a pastagem, a importância de ter um campo bom para o cavalo na criação. Então, fiquem ligados que esse tema a gente vai abordar. Desculpa aí, foi só um parênteses, pode continuar, Nico. Legal. Então, aí aquilo ficou na minha mente e tal, passaram-se os anos, me formei e tudo mais. E daí a gente seguiu, né? Os anos passaram, tem muita história, se a gente for contar tudo, claro que é. Mas aí é bem pitoresco isso, né? E eu, até então, queria ter um cavalo lusitano, não tinha oportunidade e tal. Aí eu me formei, comecei a trabalhar e tal, até me casei, né? E isso em 2000, que foi quando eu comecei em 2000, 2001, que eu comecei com os lusitanos, né? Na verdade. Veio o circo do Beto Carreiro, aqui na minha cidade, né? Poxa, circo tal, ele tinha um carrossel, tinha um senhor adestrador de cavalos, um alemão, ele era, muito jeitoso com os cavalos e tal, e ele tinha um carrossel daqueles cavalos Haflinger, que são um alazão crinalvo, né? Parece um palomino. E naquela época eu já tinha um cavalo, um Haflinger. Ele gostou, eu comentei, eu falei, nossa, eu tenho um garanhão, você tem um monte de égua e tal, falei com o treinador, acabei conhecendo o Beto Carreiro na questão do circo, e ele falou, não, eu tenho uma fazenda aqui perto e tal, foi lá me mostrar os faíscas dele, né? Ele tinha um monte de cavalo faísca, acho que ele criava para o circo, criava um monte de coisa, ele não tinha nem... Ele não fazia nem o papel dos cavalos, mas eram cavalos de linhagens lusitanas, né? Devia ter alguma coisa de espanhol no meio e tal. Aí eu troquei esse cavalo por um faísca dele, digamos assim. E aí começou a história, né? Depois eu voltei, até foi bacana que ele me mandou com a minha... Eu tinha os filhos recém-nascidos e tal. Ele me mandou com a minha família uma semana, tudo pago lá no parque. Foi uma aventura, me mostrou lá, foi muito legal. Quer dizer, o cavalo sempre trouxe relacionamento, né? Sempre trouxe coisas interessantes e assim foi a minha vida inteira, né?
o cavalo sempre trouxe gente boa, né, para estar junto com a gente, né? Isso foi bem, E bem marcante. essa foi a semente? Você começa a criar daí? Então, daí Com eu os não cavalos criei, dele? não, eu peguei os potros e tal e comecei eu tinha que domar, né, os potros, etc. E aí acabou que eu vi que no caso dele ele não tinha a documentação e tal, e eu falei, não, para criar não vai dar, né? E aí eu voltei, foi quando eu conheci o Ito lá em Itapira, fiquei, e daí conhecendo ele é um cara extremamente paciente, é, e é um cara que tem a vontade, o desejo de ensinar as pessoas, né? E eu fiquei lá um ano montando com ele. Eu fiquei um ano aprendendo da equitação clássica, ele já criava, etc. E eu montei um cavalo chamava Popó. Era um cavalo era Ogum HM, mas eu não gostava do nome dele, né? Então eu chamava ele de Popó. E, e aí esse cavalo era maravilhoso. Fiquei um ano montando o cavalo, daí eu comprei esse cavalo do Ito, né? E aí cobri algumas éguas com ele e tal, mas no final das contas eu nem dei. Eu só tinha um filho com o ferro dele, né? E depois aí a gente também. Foi por aí o início. Daí depois de alguns anos, o Ito, acho que um ano depois, o Ito mesmo levou a gente para o Paraná. Lá no Paraná tinha uma criação grande, eu acho que, se eu não me engano, era o Mário e o Silvio Assinelli, que eram criadores lá no Paraná, e lá eu comprei algumas éguas, né? Umas éguas da linhagem da Notável Janina Smart, filha da Notável Janina Smart, que é a mãe do Chirineus, isso lá em idos de 2000, né? E mais algumas outras éguas, que algumas dessas já nem fazem mais parte do plantel, né? Essa linhagem lá ficou desde o princípio até hoje, eu mantenho aqui no plantel, né? E aí começou, né? O Letra Z, na verdade, é de 2000, nascido em 2003, né? Então eu comecei a criar de fato em 2003, mas eu comecei com o Lusitano em 2000, né? Então, daí eu estou fazendo 20 anos com o Lusitano. Como criador, 2003 foi o primeiro nascido, né? Letra Z. Né? E nesse É isso. tempo, uma pergunta que todo mundo acaba fazendo aqui, quais foram os cavalos que mais te marcaram, né? Garanhões e éguas da sua criação, seja por frutos, seja porque foram bons pais, boas mães? Então, exatamente naquela época, eu me espelhava muito nas expos, né? Quando a gente começou a participar das expos. Quem criava muito bem, se destacava bastante, era o Cal, né? Ele tinha cavalos maravilhosos, né? Inclusive essa égua, que era a raça imagem, eu comprei porque ela estava prenha do Quatrilho HM, né? E eu adorava aquele cavalo, eu achava o cavalo mais maravilhoso. Eu não sei se ele ganhou 2 ou 3 expos, era um cavalo muito expressivo, muito típico, né? E esse cavalo inspirou bastante, marcou bastante a gente aqui, né? São cavalos que marcaram aí na época. Depois surgiram outros, né? Mas que eu utilizei de fato na criação, depois fiquei algum tempo comprando coberturas, vendendo os potros, e não tinha garanhão, né? E aí eu comecei nessa linha, algumas éguas que eu achavam que eram legais iam ficando e tal, tanto é que dessa linha da raça ficou a Diva, que aí eu usei com o Quartzo, né, que foi um cavalo condominiado na época pelo Dr. Manuel Tavares, né? E era uma linha que eu também achava bastante interessante. E aí ficou a Diva do Nico, que já é meu ferro, né, dessa linha, né? E depois aí, mais tarde, a gente foi negociando os cavalos, etc. E eu acabei comprando um garanhão do André, um cavalo da linha do Aí você falou Flipper. para o André, oi, eu sou aquele que subiu no seu cavalo lá no exame. Você A pode me gente mandar. manteve contato, etc. Né? Tem muita história aí juntos e tal. E aí eu fiquei enchendo a paciência. Quando sobrou um dinheirinho, eu fui lá e comprei um cavalo dele, né? Com a ideia, já com a idade a ideia de ser um garanhão, né? E Que é o hoje qual que é o blackout. seu foco, Nico? Hoje você Meu cria foco, pensando em quê? eu crio pensando
obviamente, eu tenho hoje 3 cavalos, que continuo, me aprimorei um pouquinho, né? Continuo tendo aula desde então. Quer dizer, quanto mais passa o tempo, a gente percebe que nada sabe, né? Quer dizer, quanto mais você quer montar melhor, você quer. Eu sempre fui um cara nervoso para provas, esse tipo de coisa. Eu sempre fiquei tenso em provas de adestramento e tal. Mas eu me apaixonei pelo adestramento, né? Isso virou uma meta pessoal minha. Eu continuo montando os cavalos até hoje, treino os meus cavalos. Hoje eu tenho uma parceria com o Luciano Pereira, né? Ele tem sempre faço aula, né? Hoje faço aula com o Coronel Márcio, com outros professores, fiz muitas clínicas. Vitor Oliva me deu muita dica. Nossa, foram sempre pessoas assim que nos ajudaram muito, né? Então, assim, o adestramento é um foco, né? Uhum. Mas no meu caso, eu penso muito no adestramento para amadores, né? Minha criação ela é focada no caso do temperamento, né? Cavalos de boa montabilidade e, eu sempre tive, assim, o nosso sucesso aqui como criador foi na venda para esse mercado amador, né? Que é Isso sempre muito foi importante, né? positivo. Quer dizer, você fomentar a base, eu acho que isso está um pouco linkado com a pergunta que o Adriano Soares colocou aqui, que é qual a sua visão com relação ao futuro da raça aqui no Brasil e o que deve ser feito para abrir mercado. Eu acho que isso que você falou de começar, de focar no amador é um caminho, né? Não sei se é o único, e qual que é a sua visão com relação a isso? Então, eu acho que o adestramento ele é fantástico, é uma grande oportunidade, né? Tá um mar aí a ser, como chama? Tem uma colheita muito grande a ser feita, né? Aliás, temos que plantar muita coisa ainda. Então, o que Ainda é muito acontece? incipiente no Brasil, né? Assim, a gente tem Exato, feito essa live mesclando um brasileiro com um estrangeiro, principalmente português, e a gente vê ainda que o próprio lusitano no adestramento tem um vasto caminho ainda a ser percorrido, né? exato. Eu acho que com o advento a gente estava até comentando outro dia, né? Com o advento da internet e do acesso à informação, a gente hoje tem mais facilidade para ter acesso à cultura equestre. Antigamente era um negócio muito restrito, de fato, né? Você não conseguia, era mais caro até, era mais difícil você ter acesso a bons professores, bons cursos. Hoje você tem até, enfim, clínicas você pode fazer uma clínica hoje com um cara lá na Holanda online e trocar ideias, trocar técnicas e tudo mais, e está muito mais acessível. Então isso vai crescer e vai ajudar o adestramento. Sendo que, na minha visão, o adestramento ele deveria ser base para todas as outras modalidades, porque ele nos ensina, de fato, o que é o cavalo, a se relacionar com o cavalo. Hoje, para você ser um criador e conhecer um pouco de equitação, ajuda muito, né? Pelo fato de você saber pô, sentar no dorso do cavalo, como é que estão as vértebras colocadas, né? Que é, de fato, a retidão do cavalo e a flexão, né? A espádua adentro, perna de dentro, mão de fora, como o próprio Adriano falou na live dele lá, né? Aquela questão do avatar, né? Que o Adriano falou, é muito bacana. Então, tudo isso, né? Entender tudo isso. O Ito falava muito para mim, o cartesiano, Nico, o eixo cartesiano é um negócio 4D, 3D, né? Quer dizer, montar é muito mais do que para frente, né? Você está com o cavalo meio torto, o ombro está meio para a esquerda, está meio para a direita. Não, vamos alinhar esse negócio, né? Então, é complexo, ao mesmo tempo que é complexo, é desafiador e nos ensina a se relacionar melhor com o animal, entender a natureza do animal, né? Achei fantástico. Não, pode falar. Não, achei fantástico na live me desculpe lá, do rapaz do Equador, o Lima, Diogo. o Diogo Lima Maia. Maia, né? Isso, Diogo Lima Maia. Que ele falou do trabalho silencioso que foi feito com o Equador durante alguns anos para fortalecer o dorso do cavalo, né? Quer dizer, fantástico, né? Quem está entendendo? Quando você fala que você tem que ter um cavalo de bom passo, né? O porquê do bom passo? Ah, mas todo mundo fica olhando os bichos trotar lá, quer dizer, que está trotando bonito é bom cavalo? Quer dizer, não, né?
um cavalo bem conectado, que sabe usar o dorso, que sabe se movimentar de fato usando as costas, né, fazendo aquela báscula e tudo mais. Então, tudo isso para nós é um desafio, né? Você não nasce sabendo essas coisas. Você tem que pegar com o pessoal que tem cultura e com o pessoal que, por exemplo, o mercado europeu, né, é muito evoluído nesse sentido. O Brasil recebeu aí genética, né? Mas a gente às vezes joga fora ou menospreza a genética tão boa que a gente tem por não saber usá-la, né? E o que que você, pensando exatamente nesses pontos que você colocou, quando você faz o cruzamento e você está pensando aí na criação e até conectando com a pergunta do Adriano de ganhar mais mercado, o que que você tem buscado ultimamente? E se essa busca, se esse cruzamento, ele mudou ao longo dos 20 anos? Quer dizer, você pensava de uma maneira e agora pensa de outra ou não? Você seguiu nessas 2 décadas a mesma linha? Olha, é muito difícil você de fato, entender, né, a linha que você está seguindo. Por mais que você tenha um plano, já tenha um planejamento desde o começo, quando eu entrei na raça, que eu comecei a entender o que era adestramento, eu passei a pensar nisso já desde o princípio, né? Mas a gente não tem ideia dos desafios que você vai sofrer durante o caminho, né? Então você acha que é isso, acha que é aquilo, e aí é acertos e erros, né? E acabei que, por exemplo, no meu caso, eu acabei dando sorte com esse cavalo que eu comprei do André, e eu gosto muito da produção dele, eu acho que ele é melhor pai do que até mesmo o cavalo. Coloquei com éguas que já tinham um bom passo, né, que tinham bons andamentos, facilidade de reunião, etc. e tal. E ele é um cavalo que complementou, e sempre eu dei sorte no sentido que ele me deu bons filhos de bom temperamento, boa cabeça, muito mansos, né? Que é o número um. Antes da esportividade, eu busco o temperamento. Se não for tão esportivo, mas for de alta montabilidade, extremamente manso, eu prefiro. Porque antes de ser esportivo, se eu penso num cavalo para amador, até para um cara que vai aprender um pouco da equitação e que não vai se aprofundar na equitação, o cara precisa montar num cavalo seguro, né? Exato, E e você tem mercado daí, né? Porque não é que a pessoa vai comprar um cavalo e vai fazer GP, ela pode querer passear, ela pode querer fazer uma elementar, uma preliminar. E eu acho que um fator que você colocou que é extremamente importante é entrar na pista confiando no cavalo que ele não vai se assustar com tudo, que ele vai se deixar montar, né? Então, você tem um mercado aí, né? exato. E justamente eu consegui comprovar ao longo dos anos, esse meu cavalo já está com. O Blackout já está com 17 anos, né? E aí eu comecei a cobrir ele desde cedo, etc. E aí, como eu disse, eu dei sorte, os filhos dele são muito mansos. Todos os filhos que eu vendi, acho que mais da metade dos filhos dele foram exportados e tal. Eu nunca fiz muito alarde, eu sou um pequeno criador, produzi poucos animais, Quantos mas animais você tem? hoje eu estou com 20 animais. Produzo 5, mas eu não estou produzindo, eu produzo 5 potros por ano, 5 a 6 potros por ano. Tá? Mas eu tenho, acho que 8 animais em treinamento, né? E mais 3 principais éguas que a gente está trabalhando hoje e 5 potros por ano, né? E como você tem visto o mercado exportador para o pequeno criador? Quer dizer, quem vem de fora olha o pequeno criador também? Você tem abertura de mercado? Eles buscam algo diferente do que os brasileiros buscam? Eles estão muito mais maduros nesse sentido do que eles querem, né? Eu também, depois desse período, eu morei um tempo fora, morei na Flórida um tempo, já tinha contato com os cavalos e desenvolvi algumas coisas por lá e também sempre vendi os cavalos para lá. Isso é muito atrativo para o pequeno criador, né? E até porque o pequeno criador ele dá uma atenção para a sua criação de uma forma mais artesanal, né? Seria uma coisa mais, sei lá, gourmet, né? Isso faz toda a diferença, né? Cavalo é arte, né? Acho que o lusitano ou qualquer cavalo, principalmente na dressagem, está falando de arte. Você não vai falar de alta performance o tempo todo. Alta performance realmente é algo, pô, para poucos, né? Mas a gente, de forma geral, você quer participar daquilo.
É igual você assistir um jogo de futebol e jogar sua pelada no final de semana. Quer dizer, você não vai participar do campeonato lá, da primeira divisão, mas você está na segunda, na terceira divisão, você já está feliz, você está brincando e está curtindo. Essa é a graça da Tá coisa. divertindo, né? Nico, eu queria Exatamente. explorar um tópico que a gente falou no começo, que é usando um pouquinho da sua experiência como engenheiro agrônomo, certo? Nas pastagens. Elas evoluíram? O que, que o criador tem que olhar nisso? Eu acho que seria interessante você compartilhar um pouquinho do seu aprendizado e sua experiência fazendo as pastagens. O que, que se deve fazer para sempre ter ali o campo verdinho para o cavalo? O que se deve evitar? Rodízio de piquete? Não sei. Aí eu imagino que eu não sou criadora, então eu imagino que tenha um campo enorme de dúvidas também, né? E quem tiver perguntas pode mandar. Claro. Então, o Brasil, ele é enorme, né? E cada região tem um solo, um tipo de solo típico, né? Então, geralmente, né, 70% dos solos brasileiros são pobres em fertilidade, né? O que acontece? Você tem baixo nível de proteína, baixo nível de nutrientes, né, de forma geral. O cavalo, ele é um indivíduo exigente em nutrientes. Ele é mais seletivo, ele precisa de valor biológico melhor, né, diferente até dos ruminantes, né, da pecuária, que o ruminante ele consegue extrair nutrientes de coisas mais pobres. Né? Estou tentando simplificar a linguagem aqui para que todos possam entender. Então, o cavalo ele é exigente nesse sentido. Então, os solos, por exemplo, europeus, naturalmente, são solos mais ricos, né, solos de países temperados são solos mais ricos naturalmente. Exigem menos insumos, né, para você corrigir esse solo e para você produzir forrações de boa qualidade. Então, o que acontece? Muita gente fala assim, vamos criar cavalo. E não sabe que, principalmente esse pessoal que é sitiante, né, que é o chacareiro de final de semana, que sobrou uma grana legal lá e vamos começar a criar cavalo. Aí ele vai, compra uma chácara ou compra um sítio e começa a comprar cavalo e bota tudo lá dentro. Depois ele descobre que os bichos não tão legal. Aí ele começa... Não está indo, né? Não está engordando. Exato. Vai ter que dar muita ração. Gasta pra caramba, aí o cara começa... Gasta com farmácia, gasta com cólica de cavalo, não sei o que, aí que ele vai descobrir como é que se cuida de um cavalo, né? Então, o brasileiro ele é muito impulsivo nesse sentido, de forma geral. Então, o que a gente vê hoje, né? Justamente o acesso às informações facilita essa questão, né? Mas, via de regra, por paixão, por impulso, o cara já, quando ele viu, já está com 10 cavalos e não sabe o que tem que fazer. Né? Agora, o que você recomenda para esse cara, para ele manter as pastagens? Veja, então, primeira coisa é o planejamento. Dimensionar. Né? Qual é o tamanho da sua propriedade? Você precisa ter quanto de espaço para ter quantos cavalos. Então, se você está trabalhando numa área extensiva, ou seja, essa área ela é pobre, etc., você vai precisar de uma área maior para menos cabeças se sustentarem. Tá? Se você for trabalhar já numa área que você vai manejar, você consegue aumentar a sua lotação. Então vai, sei lá, de uma cabeça por hectare pode variar até 8 cabeças por hectare, né? 10 cabeças por hectare. Mas você vai conseguir fazer isso com a melhoria da técnica. Né? Vai ter que utilizar mais insumos, correção do solo, o tipo da pastagem. Né? Então você tem... Nós vivemos no país da braquiária, né? E cavalo não come braquiária. Né? Braquiária é para boi, né? De solo pobre, digamos, de baixa proteína, né? E o boi consegue extrair o fósforo, a proteína, o nitrogênio, né? que é essencial aí para as pastagens. O boi tem essa capacidade, o cavalo não tem. Né? Muitos cavalos são alérgicos à braquiária. Né? Aqueles cavalos que ficam com a lateral toda, parece que está com estrias, né? Desenvolvem alergias, ficam, enfim.
Então, geralmente o que a gente vê é essa falta de planejamento. E aí, quando bate, vamos dizer, quando a coisa vai engrossando, o cara começa a correr atrás de descobrir. Muitos bons criadores, já grandes criadores, até grandes criadores, eu já vi muito grande criador que não tinha um bom manejo, né? E hoje isso vem melhorando com o passar dos anos, nos criadores de lusitano, principalmente eu já vejo a turma aí investindo bastante em pastagem, contratando bons engenheiros agrônomos. O que pouco se fala ainda é de sustentabilidade, né? Porque ainda se usa muitos insumos, vamos dizer, herbicida, inseticida, de uma forma, digamos, descontrolada, né? E era importante trabalhar essa questão da sustentabilidade, mais controle biológico, né? Por exemplo, as formas de agregar nitrogênio é muito caro, e todo mundo precisa comprar nitrogênio, né? Quer dizer, em forma de adubo, né? Então, existem formas naturais de agregar nitrogênio ao solo que ainda não são bem difundidas, né? Você Como? poderia fazer consorciamento de pastagem, né? Então tem N saídas, N soluções que só um bom técnico vai poder prover isso. E às vezes o cara não quer investir nisso. Ele acha que isso é balela. Não, eu vou. Né? É igual quando eu estava estudando, minha avó me ligava e falava assim: filho, minha samambaia está doente. Né? E ela queria que eu resolvesse o problema da samambaia dela por telefone. Né? Não é assim, né? A questão é um pouco mais técnica. Você tem que ir lá observar, você tem que acompanhar, né? Se você está doente, vai no médico. Ele tem que fazer os exames, ele tem que tirar, né? Então, na sua propriedade é a mesma coisa. O pessoal quer formar pastagem e não faz análise de solo, né? Então eu estou falando, parece que eu estou falando só para pequenos criadores, tá? Mas tem grande criador, cara que tem 50, 60 cavalos que não faz a lição de casa. E daí ele E fala de manter, né, genética. para você ter. E a importância da pastagem é enorme, né, para a criação. Tem uma pergunta aqui do. Não, pode falar. Não, eu só ia dizer que no primeiro ano, entre os dois primeiros anos do potro, né, do cavalo, ele cresce 80% mais de 80% do que ele vai chegar no final. Se ele, nesses 2 anos, ele não recebeu a nutrição adequada, né, é igual você construir um prédio sem alicerce, né? Depois você vai querer um cavalo de alta performance, um cavalo bom, ele nunca vai recuperar isso. Exato. O Leonardo pergunta, hoje, com 20 anos de criação, qual seria o seu qual conselho você daria para quem está começando a criar? Comece com pouco, né? Tenha um cavalo, experimente, né, uma égua e cuide dela, entendeu? Aí você vai procurar conhecimento, procure bons profissionais, aí veja o que você gosta, né? Você gosta de criar? Você gosta de fato de montar? Então tenha bons professores, né? Claro, a gente também deu muita cabeçada lá atrás, né? A gente fez muita coisa errada, né? Então, depois de 20 anos, alguma coisa você tem que ter aprendido, né? E eu acho que é por aí. O volume, né, não significa nada nesse ramo. Eu acho que criar com poucos e bons animais, eu acho que hoje é o caminho. Inclusive, esse momento pandemia que nós estamos vivendo está mudando muitos conceitos, né? E no agronegócio, a tendência de alimentação, de falta de alimentação, de subir o preço dos insumos, quer dizer, a coisa está terrível. Então o cara tem que se planejar muito melhor, porque antigamente você podia cometer um erro e ia te custar caro, mas você ainda sobrevivia. Hoje você pode tomar uma tacada errada e inviabilizar tudo, né? Inviabilizar tudo. Acho que você falou dois pontos fundamentais, né? Que eu não sei também o quanto que é ter o objetivo, né? E até entender o que você quer, e o planejamento. Alguma dica para fazer esses dois pilares funcionar? Olha, eu vou tentar falar como eu atuo aqui na nossa propriedade. A gente tem uma propriedade pequena, né? E eu tenho basicamente 3 atividades, né?
hoje? A gente tem a venda dos potros da própria criação, aluguel de barrigas, né? E a produção de feno. Então, e é uma propriedade, basicamente, a gente não tem luxo nenhum. É feita para equinocultura. Pensamos na equinocultura. Então, eu quero dar uma boa base para os potros. Nos 2 primeiros anos, principalmente, eles são tratados como reis, né? E altíssimo nível de qualidade na proteína da pastagem, né? A gente usa lá o Sinodon, no caso o Tifton, que eu acho que para o estado de São Paulo ele é bem recomendado, né? E é uma plantação perene, né? Você não precisa ficar replantando. Se você manejar bem ele, você formou a pastagem, você consegue segurar, Mesmo né? Você não pode... com, mesmo com os cavalos pastando nele, ele consegue, não só para plantar feno. Então, a gente, quando você faz o campo de feno, o cavalo não pasta no campo de feno. A gente Sim, sim. não permite. Então, dentro da nossa propriedade, a gente tem menos de 50% na criação de equinos e o resto é para a produção de feno. Então, se acontecer algum problema, vamos por uma seca intensa, nós temos feno armazenado no inverno, então a gente não vai precisar comprar feno fora, isso fica mais barato, etc. Né? Então, esse dimensionamento, quando você for planejar, não importa o tamanho da propriedade, se eu tenho lá 10 alqueires, né, ou sei lá, 20, 30 hectares, e faço a conta lá que dá para 80 cabeças, né? Minha sugestão, faça 20. Entendeu? E aprenda com essas 20. Você não pode ter super pastejo, você vai ter que entender o ciclo, o ciclo dos seus piquetes, como que você vai planejar, né? Então, por exemplo, se você deixar o capim torar, né, como é que fala, chegar ralinho, a energia que a planta vai ter para se refazer, né, para germinar novamente, para se reconstituir, vai ser muito maior. Então você vai gastar muito mais energia. Então, se você fizer um manejo onde você tira antes de destruir todas as gemas de regeneração do capim, né, digamos assim, toda a parte de germinação do capim, você vai ter menos problemas com o manejo, menos reforma de pasto, né? E aí você tem uma série de problemas que ocorrem, que são controle de cigarrinha da pastagem. O ano passado, por exemplo, aconteceu em São Paulo uma tremenda praga aí de lagartas, né? Então você tem lagarta, cigarrinha, você tem fusária, você tem nematóide, você tem N problemas que às vezes você nem percebe que estão acontecendo e que estão destruindo a sua pastagem. E às vezes é por superpastejo, enfim. Né? Então a dica que eu dou é assim, trabalhe com folga dentro do seu planejamento. Porque, por exemplo, esse ano a gente vai ter uma grande dificuldade aí com pastagem novamente. A seca foi muito ruim, né? Já foi muito intensa, já estamos passando por um período bastante precoce aí de seca, né? E quem não se planejou neste verão, não armazenou, não conseguiu, já vai sofrer nesse inverno, né? Igual ano passado, né? Ano passado também teve uma escassez aí, todo mundo buscando feno adoidado, né? Exato, exato. E, O Ale Passo pergunta, ele faz uns comentários aqui se amadores também podem montar amadores podem montar sem competição, que eu acho que é um pouco linkado do que você estava falando, e aí é que ele fala de dressagem para lusitano, que é um pouco do que você estava falando antes, desse foco de criar para os amadores, né, também. eu acho que justamente esse é o mercado que a gente tem uma lacuna enorme no Brasil, né? Sim. Às vezes a gente está pensando muito num cavalo de exportação, num cavalo... claro, eu acho assim, se você tem um cavalo que é um perfil de exportação e você vai vender um cavalo em dólar, né, você vai acabar optando por exportá-lo, né? Mas se o mercado interno passar a valorizar esse mercado amador de uma forma, digamos, se a gente conseguir criar um ambiente, né, propagador, né, um ambiente de oportunidades nesse sentido, né, onde o amador se sinta bem, onde ele se sinta incentivado a estar lá e tenha o maior número de amadores possível,
etc., isso vai favorecer o mercado interno, né? Vai ter uma procura maior e vai, obviamente, gerar um valor agregado maior para quem cria, né, no mercado interno. Eu acho, inclusive, que já está acontecendo isso, pelo que eu estou E aí sentindo. quando a gente comenta a base, né, que é um tema que vem sendo bastante recorrente aqui nas lives, que é você aumentar a base de amador no adestramento, na equitação de trabalho, no salto a gente tem visto o lusitano, lógico, não é a massa, mas a gente tem visto nesse perfil que você falou, um cavalo manso, franco, a pessoa não vai saltar 1,20 com o cavalo, mas está ali para começar, né? Então, quer dizer, fomentar essa massa crítica vai ser bom para todo o mercado depois no fim. O Mauro Fiorentino pergunta: quem desempenha o papel mais importante na criação para obter produtos de qualidade, o garanhão ou a égua? Olha, eu acho que Essa tem sido uma polêmica nas lives. Cada um fala uma é, coisa. eu acho que assim, dos 60%, de 60% a 70% para a égua e 30% para o garanhão. Você foi Porque muito arrojado nisso. 30, 40 para o garanhão. Por quê? Primeiro, a égua ela tem que ter um bom ventre, né? Tem égua que sempre que tem uma égua feiosa lá que ninguém dá nada para ela no pasto, ela sempre derruba um potro bom, né? Tem essa égua barriga de ouro, sempre tem, né? Bom leite, bom ventre, começa por aí, né? Aí você vai falar, não, beleza, tem como é que chama? A Barriga receptora, né? receptora. A receptora, que ela não. Mas ok, até para você colocar numa receptora, por exemplo, as lusitanas são as queridinhas das centrais, né? Porque elas são boas mães de forma geral e transmitem bom comportamento, digamos assim. Então você tem que o potro fica lá na fase de educação, né, dele, ele recebe toda uma educação que vem da égua. Isso há quem diga que isso é mito, mas pela minha experiência, não. Pelo que eu sinto acompanhando a minha tropa ali, de perto, de alguém que vai lá 4, 5 vezes e estou junto com as éguas sempre eu percebo que aquela égua educa melhor um potro do que o outro, tem uma mãe mais mal educada. Isso sempre reflete no momento da doma. Eu tenho éguas que o potro é mais afoito na hora da doma, mais ansioso, outras não. Então, isso independente do garanhão, eu percebo isso na nossa criação lá. Daí é E uma questão de comportamento, né? Que vem depois, que não é genética, que é a influência do ambiente. então, rolou uma discussão dessa outro dia no grupo aí sobre índole, caráter, se isso é genética ou não. E eu acho que é algo difícil de mensurar, mas é genético sim. Então, você tem um garanhão e uma égua que casando, né, esse casamento vai produzir um indivíduo mais seguro, menos ansioso, claro que tem todo o aspecto do manejo, mas tem a índole ali. Eu acredito nisso, eu acredito fortemente nisso. E aí depende um pouco, por exemplo, um cavalo que tenha uma índole mais difícil no sentido de ser mais assustado, ser mais bravo. Aí o manejo entra aí e faz toda a diferença, né? Tanto dessa parte que você falou quando o potro nasce da égua, né? Então tá ali no pasto e ser mais calma, tal, até de você entender isso no potro e fazer o manejo correto. Como que você faz o manejo? A gente está aí caminhando para o fim, uns 15 minutos, se eu não estiver enganado. Ok, Como que você passa faz o rápido. manejo? Qual a importância disso, da doma? E uma questão crucial na criação, enfim, no fomento dos cavalos é o trabalho, né? Como que você tem visto os equitadores, os cavaleiros profissionais, as amazonas profissionais no Brasil, e aproveitado isso, e os aras aproveitando isso? Olha, o que a gente preconiza, a primeira coisa para o manejo é investir em bons colaboradores, né? Você não está lá o tempo todo com o seu animal, e você tem que investir e treinar eles, né? Eu também, graças a Deus, tenho poucos colaboradores ali, mas que estão comigo há muito tempo e a gente sempre investiu, teve muita paciência, né? Então tem aquele colaborador que ele tem paciência quando ele está na tua frente, quando você não está
quando você não está, ele não tem essa paciência. Então você, no olho do cavalo, né, na hora que você chega lá para conversar com o teu cavalo, você já percebeu que alguma coisa está errada, né? Então, os animais, eles são reflexos das pessoas que estão ali. Isso é fundamental, né? Então, você está com uma tropa muito agitada, que está se machucando muito. Enfim, graças a Deus, a nossa conta com o veterinário é bem pequena, porque assim, o nível de problemas é pequeno por conta desse manejo já ter uma tranquilidade, digamos assim, né? E aí também é o ambiente ali, você tem coisas que os seus animais podem se machucar, enfim, né? A iniciação dos potros, com muita cautela, começa na escovação, né? Tem que ter uma lanchonete, né, que a gente chama ali, um local onde eles vão lá, então, bem que tenham a segurança, né, para eles ficarem tranquilamente ali. Então, toda essa questão aí é fundamental para que lá na frente você vá sentir o cavalo na doma bacana. Em relação aos equitadores, eu acho que nós estamos aí relativamente bem servidos, tem bastante gente boa, né? Eu tenho uma parceria lá com o Luciano, que é um cara que, pô, trabalhou a vida inteira para os melhores, né? Foi um bom ginete do Tunico Pereira, trabalhou a vida inteira com eles, hoje ele está cuidando lá da carreira solo, né? Fazendo a sua tropa ali, e a gente tem tido bons resultados. Hoje a gente está com 3 cavalos lá em São Jorge com ele, e estamos acreditando que vamos seguir para cavalos aí fazer boas provas, né? Vai entrar em Então, prova quando voltarem? se Deus quiser, eu tô ainda ensaiando aqui para, né? A gente fica nervoso nas provas, eu mesmo quero fazer umas brincadeiras aí, vamos embora. Mas o Luciano lá também, se Deus quiser, também vai montar os nossos cavalinhos nas provas quando a coisa voltar, né? Mas eu acho que a gente está bem servido, mas a gente precisa reciclar. A gente, agora voltando da pandemia e tudo, acho que tem um desejo muito grande de isso tudo dar certo, né? As pessoas estão muito mais reflexivas, né? Estão refletindo muito mais sobre o que fazer, né? O Mauro Ferentino mandou uma outra pergunta, perguntando o seguinte: qual o momento ideal para tirar uma égua do plantel por não ser uma boa matriz? A partir de quantos nascimentos devem ser descartadas? Então, geralmente eu prefiro, em caso que a gente costumava, primeira e segunda cria são mais miúdos, enfim, às vezes tem maior dificuldade. A partir da terceira cria você começa a ver o potencial da égua. Então, às vezes eu colocava essas éguas primeira e segunda cria para fazer transferência para outras raças que não tem tanta exigência em tamanho, porte, etc. E às vezes a gente fica insistindo essa égua com o cavalo errado. Então, às vezes é uma boa égua, mas não casou bem, né? Então, a gente tem que procurar fazer o casamento certo. Eu não sei se o descarte é a opção ideal. Às vezes você, enfim, né? Casou errado. Entendi. A gente tem aí uns minutinhos finais. Eu lembro quando a gente bateu um papo prévio dessa live, você falou que você compilou uns dados dos sócios, né? Você fez uma enquete informal com os sócios da BPSL, e eu queria que você dividisse os principais achados, né? O que você identificou. Olha, a gente foi ali um trabalho que o Ismael permitiu, né, que a gente fizesse, era uma ideia, foram poucos associados que entraram nessa enquete, mas foi bem interessante a impressão, né, e o potencial que a gente tem dentro desse grupo de associados, que é um grupo seleto e um grupo extremamente de altíssimo potencial, né. Temos grandes criadores com grandes capacidades, né, e grandes estruturas, né? Então a gente tem lá todo mundo, vamos dizer, 90% desse pessoal tem boas estruturas de treinamento, enfim. Mas o que a gente pôde perceber é o seguinte, que existe uma grande expectativa econômica, né,
nesse grupo de criadores, né? Então são criadores que querem, em 70% desses criadores querem ter um resultado econômico. Mas mesmo assim, eles não tratam de fato como negócio. Muitos querem ter um resultado econômico, né? Mas de fato eles não seguem à risca a cartilha. Então é um contraponto aí que a gente pode observar, apesar da amostragem ser pequena. Mas existe um grande potencial. Então você fez uma pirâmide dentro do grupo, né? Onde você tem um mercado de grande capacidade econômica, boas propriedades rurais, né? E que ainda não sabem muito bem o que fazer com todo aquele potencial de produção agrícola, né? De agronegócio. Eu acho que só temos a crescer, só temos a ganhar com isso, né? Porque o nosso cavalo é fantástico, é um cavalo de grande versatilidade, é um cavalo que se adapta, que se molda, né? E a gente ainda tem muito o que aprender a retirar dessa versatilidade, né? Não só para o adestramento, mas para outras modalidades também, e ampliar o nosso mercado. Tá ótimo, Nico. Queria te agradecer muitíssimo por ter participado da live da BPSL e agradecer todo mundo que nos acompanhou. Ok. Tem 2 minutinhos? Quanto está acabando? Tem. Não, pode falar, pode falar. 2 minutinhos? Eu só queria fazer uma homenagem aqui aos amigos, ao cavalo lusitano. Eu escrevi um pequeno texto e inspirado aí no livro Os Filhos do Vento, né? E também a gente estava lendo lá o padrão racial da raça e tal, e eu acho que o lusitano acaba sendo poesia, né? É um cavalo que ele tem algo a mais, ele tem um caráter diferente, né? E aí eu escrevi uns versinhos, se me permite, em homenagem aos amigos aí, que gostam, que cada um tem o seu cavalo, e eu chamei de Agradeço ao Vento. E toda vez que eu falo a vento, você imagina o seu cavalo. Eu me imaginei no meu cavalo, né? Ok? Então, vamos lá, vou tentar aqui, não me leve a mal, tá bom? Não, vai mesmo. Vamos lá. Eis que, ao nascer do sol, eu sinto a brisa. Olho pelo quadrado da janela e vejo o vento. Vento? Vento e os seus filhos. 500 quilos das formas mais arredondadas que eu já vi. Vento não é simplesmente um cavalo. Vento é um nobre, sofredor, generoso e carismático, puro sangue lusitano. Vem ao meu encontro a dizer, com seus grandes olhos, que está pronto para a batalha. Esse é um galardão dado por Deus. O vento se curva e me convida a montá-lo. Ao subir, sinto-me parte dele. Eu e o vento vamos seguindo juntos pela colina, como se fora somente um. O vento vai flutuando, cômodo, em ondas flexíveis, de puro movimento, sempre avante. Livre como o vento, selvagem, puro e de espírito inabalável. Eu e o vento, harmônicos rumo ao eterno, buscando a paz e entendimento. Somos gratos ao Senhor. Obrigado, meu cavalo vento. Ah, que bonita analogia! Parabéns, parabéns. É bem esse o sentimento mesmo que fica, né, do cavalo, enfim, dessa conexão que nós, todos apaixonados por cavalos, que temos, né? É isso aí. Tá bom? Então, fechamos a live de hoje de uma maneira especial. Obrigada por compartilhar seu poema conosco, Nicolau. Beleza. Um prazer, Bom, agradeço a todos e a iniciativa da associação, fantástica, tá de parabéns aí. Bom, para quem nos acompanhou, quem ainda não perdeu alguma, todas as lives elas ficam no IGTV, ali salvas, então pode acompanhar. Programação, semana que vem temos Thiago Mantovani da Horse Campline, no dia 19, Nuno Eusébio das Fazendas Sasas JE, e fechando maio, no dia 26, o juiz internacional Antônio Vicente.
Até lá e fiquem todos muito bem. Abraço a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.